Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Aqui é o nosso canal, estamos de volta trazendo mais conteúdos para vocês, né? Estava aqui acabando as gravações do nosso curso, tivemos a abertura da segunda turma, e início de mentoria, aulas ao vivo, então eu estava bem envolvida aqui e por isso que só estou voltando hoje para trazer um vídeo novo aqui para o canal. Então, se você está chegando hoje, e se esse é seu primeiro vídeo, seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou Gleice Alves, já trabalho com planejamento patrimonial e sucessório aí há aproximadamente uns 7 anos e desde o ano passado estou à frente desse canal, que eu costumo dizer que é uma grande comunidade aberta e que trata do tema holding familiar. Lembrando sempre, gente, eu falo isso em quase todos os meus vídeos, né? Que eu não estou dizendo aqui que holding é sinônimo de planejamento, nem que holding é a última bolacha do pacote, muito menos a última Coca-Cola do deserto, né? Quando se fala em holding, não é sinônimo de planejamento, mas holding é uma ferramenta de planejamento sucessório que, sem sombra de dúvida, carrega uma maior complexidade, justamente por ser uma ferramenta tipicamente multidisciplinar, tá? Então, por isso, o meu canal aqui, esse nosso canal, na verdade, coloca uma lupa, uma lente de aumento sobre a holding familiar, ok? Mas jamais trazendo a ideia de que é a única ferramenta ou de que um bom planejamento pode ser alcançado exclusivamente com holding. Em algumas situações, a gente agrega outras ferramentas de planejamento, ok? Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje, sejam muito bem-vindos. É um conteúdo mais para abrir aí o nível de consciência de vocês em relação ao trabalho com holding e algumas situações aí de atualização jurisprudencial, de atualização legislativa, que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver com o nosso trabalho, a gente pensa que é algo alheio aí à nossa realidade, quando na verdade é algo que pode afetar sim o nosso trabalho, ok? E o tema de hoje é a Emenda Constitucional 125, agora de 2022, muito comentada pelos processualistas, né? Muito comentada por todos os produtores de conteúdo que trabalham com cursos relacionados à questão, desculpe, a produtos que atuam no judiciário, né, que tem atuação judicial, né, e eu vou ler um trechinho aqui para vocês do texto da emenda, eu vou baixar aqui, mas vai continuar gravando, né, gente? Eu já estou familiarizada com a câmera, tá? Então, ó, eu vou ler aqui, ó. Tarará, tá aqui, ó. O texto da emenda 125, que adicionou alguns parágrafos ao artigo 105 da Constituição e alterou os requisitos de admissibilidade para o recurso especial, tá? Então, eu vou ler aqui o parágrafo segundo para vocês. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 de membros do órgão competente para o julgamento. Tá ok? E aí, gente, a gente traz aqui, eu vou aqui só posicionar aqui, pronto. E já vou voltar aqui para vocês, tá? Então, gente, qual é a consequência prática disso? Bom, gente, sendo bem transparente, né? O STJ, desculpe, a legislação trouxe algo para limitar a subida de recursos especiais ao STJ, que era algo que já acontecia por outras vias. Então, quem já interpôs aí recurso especial sabe da dificuldade que é ter-se a admissibilidade desse recurso nessa instância extraordinária, tá? E aí a gente entra numa questão se isso feria o acesso à justiça, se isso não feria o acesso à justiça, mas agora a gente tem aí pela aprovação, né, e pela publicação, promulgação da emenda constitucional 125, a gente tem agora o filtro que já acontecia na prática, agora está lastreado pela Constituição como um requisito expresso de admissibilidade, ok? E aí, a semelhança do que aconteceu
com o STF, que introduziu lá atrás, 2004, a necessidade de o recorrente comprovar a repercussão geral da matéria discutida. No STJ agora, nós temos aí a relevância da questão como uma forma de obstar o acesso a essa instância extraordinária, né? Lembrando, gente, que eu me lembro que eu aprendi isso na faculdade e isso grita aos meus ouvidos quando eu escuto até produtores de conteúdo falarem aqui, talvez numa intenção de ser, não por erro, né? Não por erro grosseiro, mas numa intenção mais de tornar o seu vocabulário mais acessível para o cliente, que não é técnico da área. Eu compreendo isso, deixando muito claro, mas grita, dá aquele ruído no ouvido quando a gente escuta assim, não, terceira e quarta instâncias. Não, a gente vai brigar até a quarta instância, entendendo o seguinte: primeira instância, juiz de primeiro grau; segunda instância, tribunais estaduais; terceira instância, STJ; quarta instância, STF, que a gente sabe que depois da segunda instância, em determinadas situações, vai caber somente recurso extraordinário ou somente recurso especial, ou até ambos que são interpostos em conjunto, dentro do caso concreto, e a depender, obviamente, agora desses requisitos de admissibilidade, tá, gente? E aí, a gente tem aqui, você pode dizer, pô, Gleice, mas você agora vai falar de processo civil? Gente, eu amo processo civil, tá? Sempre adorei. Mas, pô, Gleice, você agora vai falar de processo civil? Você vai fazer um curso para processo? Não, gente, não é esse o objetivo aqui, tá? O objetivo é a gente se voltar para o trabalho com o holding familiar sempre, né? E planejamento sucessório, agregar outras técnicas de planejamento sucessório. O que é que tem a ver essa emenda constitucional com o meu trabalho com o holding familiar, já que é um produto que transcorre na via extrajudicial? É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu quero trabalhar com o holding, porque eu não quero ter mais nada a ver com o judiciário, eu quero trabalhar aí a margem do judiciário, mas jamais à margem da lei, né? Essa é a grande diferença. E eu quero fazer aqui, trabalhar com planejamento sucessório. Olha, não quero nem ouvir falar em RESP. Eu já estou aqui porque eu quero fugir disso. Pois é. E aí, a gente volta porque eu falei lá no começo. Gente, trabalho com holding familiar é um trabalho multidisciplinar. É um trabalho que envolve vários ramos do direito dentro de uma única estrutura de planejamento e de implementação. Então, você tem o direito de família, quando você analisa o escopo familiar, o regime de bens do casal, né? Se tem filhos de outros relacionamentos, e aí a gente já entra na questão sucessória, como se daria a sucessão desse patrimônio para esses herdeiros, já que você tem herdeiros que são exclusivos de um e de outro por questões de filiação, tá? Especialmente quando os filhos são, como eu disse, de relacionamentos distintos, tá? Então, você tem os impactos societários, como é que você vai montar uma estrutura societária que dê proteção para o cliente, mas que não engesse o patrimônio dele, tá? Então, isso também é muito importante, tá? Entender que você não está trabalhando com uma estrutura societária de raiz de uma empresa operacional. Você está trabalhando com uma relação societária que, no final das contas, ela é interfamiliar também, tá? Então, você não pode colocar uma rigidez tão grande que isso acaba trazendo conflito familiar. Você não pode colocar uma rigidez tão grande que o patrimônio fica ali e nunca é transferido, os herdeiros nunca efetivamente poderão colocar a mão ali naquele patrimônio de alguma maneira. Então, a gente precisa flexibilizar essas questões, tá? E, finalmente, gente, os impactos tributários quando a gente constitui uma holding para o cliente, tá? Então, os impactos, eu vejo muitas vezes muita gente dizendo assim, não, você só precisa conhecer direito sucessório. Vai nisso, para ver como é que vai ser sua atuação profissional, né? Então, na verdade, é um produto multidisciplinar, você não precisa ser doutor em direito tributário. Eu pretendo ser doutora em direito tributário, mas não há necessidade disso, tá? Mas você precisa conhecer os impactos tributários, pelo menos daquelas operações que estão envolvidas no procedimento. Gleice, não estou entendendo onde você está querendo chegar. Você está falando agora de tributário, o que é que isso tem a ver com a emenda 125, com o RESP? Continuo sem entender nada. Eu vou além. Gente, a questão parece muito complexa, mas ela é bem mais simples. E é o seguinte: muita coisa que deveria ser decidida em sede de Tribunal Superior não será mais.
Porque para se comprovar essa relevância da questão discutida em recurso especial, vai ser da mesma complexidade, ou talvez até maior, de se comprovar uma repercussão geral em relação à interposição do recurso extraordinário. Tá? Então, se antes já existia um filtro pesadíssimo para a subida de recurso especial para o STJ, agora então é que a trama desse filtro, dessa peneira, vai apertar ainda mais e menos recursos ainda vão subir. E isso significa dizer que boa parte das questões jurisprudenciais relacionadas à holding terão sua solução dada por tribunais locais. Então, vai ser na sede dos TJs que muita coisa vai ficar represada ali, ou se tiver que ser conhecida pelo STJ, vai demandar muito mais tempo, porque vai ser mais difícil dessas questões chegarem até essa instância extraordinária, tá? E aí você pode dizer mais uma vez, Gleice, tudo bem, você está falando aqui, mas eu não quero me mexer com o judiciário. Por que que holding tem que se preocupar com isso? Por que que o planejamento sucessório tem que olhar para isso? Já que é um trabalho que é desenvolvido na esfera extrajudicial e, em tese, nem eu, nem o meu cliente quer judicializar nada. Gente, por que nós precisamos entregar para o cliente um planejamento patrimonial e sucessório que tenha sustentabilidade? Ele precisa se manter de pé. E detalhe, ele precisa se manter de pé por um bom período de tempo, ok? Então, não é você entregar para o cliente uma folha de papel e dizer, tá aqui sua holding, tá aqui seu planejamento, boa sorte, foi um prazer conhecê-lo, tá aqui o meu Pix para o pagamento da última parcela. Gente, não é isso. Essa holding que é entregue para o cliente, ela é, na verdade, um projeto de transmissão de patrimônio que tem que transcender gerações. O objetivo da holding é este, tá? Então, o patrimônio tem que ser transmitido dos pais para o filho e algumas vezes até para os netos com longevidade. Se essa holding não ficar em pé, se esse planejamento patrimonial e sucessório ele não ficar de pé porque ele não tem estabilidade, tá? Ele vai ruir, tá? Ele não vai se prestar à sua finalidade última, que é de transmitir patrimônio intergerações. Então, gente, conhecer a jurisprudência sobre os principais institutos é fundamental para você fazer um planejamento com sustentabilidade. O planejamento ele precisa ficar de pé, ok? E aí, gente, antes, lógico, a gente ainda vai olhar a jurisprudência do STJ, porque essa emenda constitucional já tem algumas discussões sobre a sua aplicabilidade, eu vou falar aqui antes da gente fechar o vídeo, tá? Mas a gente tem decisões que o STJ já vinha decidindo e que muito provavelmente permanecerá ecoando nas decisões das instâncias, da segunda instância, das instâncias locais, né? Então, permanecerá esse reflexo de decisões do STJ que já existem sobre alguns institutos, mas aí, mais do que nunca, dois pontos de máxima atenção. Você tem que conhecer a jurisprudência do estado onde você está. Estou fazendo um planejamento, eu gosto de falar muito ali do Nordeste, porque os estados são muito próximos ali, né? Rapidamente você sai de Natal, 3 horas e meia depois você passa pela Paraíba, está em Pernambuco, né? Subindo um pouquinho ali em direção à linha do Equador, você rapidamente está no Ceará, tá? Então, eu gosto de falar porque são estados limítrofes, então, de repente, você é contratado para fazer, por exemplo, uma holding na Paraíba, como já aconteceu com o meu escritório. E aí, o que acontece? Você tem que entender a legislação do TJ da Paraíba. Você tem que saber, legislação, desculpa, a jurisprudência. Você tem que entender como é que o Tribunal de Justiça da Paraíba está encarando determinados institutos, tá? Isso já era importante antes demais e hoje mais ainda. Precisamos ver como é que a coisa vai caminhar, mas o alerta já fica dado de agora. Não pensem que, porque houve uma emenda constitucional que alterou os os requisitos de admissibilidade do resto, mas eu não quero mais trabalhar com isso mesmo, então, pouco importa, eu não vou nem olhar para isso. Não, 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 não. Isso traz um reflexo, né, para nós, toda a nossa ordem de construção de jurisprudências e de entendimentos. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro alerta que eu preciso te trazer em relação
a essa questão da emenda constitucional 125, que agora tornará, tendenciará, vamos ver como vai ficar em relação ao tempo, né, gente? Mas a ideia é que haja uma tendência de decisões cada vez mais pela segunda instância, que não serão revistas pelo STJ. E aí a gente tem um segundo ponto de análise. Nunca foi tão importante você compreender como trabalhar um domicílio fiscal de eleição para o planejamento sucessório, tá? Por que isso? Porque se as questões agora são muito mais locais do que nacionais, se pelo menos a tendência que existe para os próximos meses, eu diria anos, né? Porque, como eu disse, tem muita coisa que o STJ já decidiu que vai continuar aí ecoando de cima para baixo, tá? Mas precisamos atentar para essa evolução do tema, tá? Porque se realmente nós começarmos a ver uma não uniformização de decisões entre tribunais próximos, sem que a gente tenha uma subida significativa de RESPs, porque de extraordinário não estou nem falando, porque de extraordinário já não está tendo mesmo, né? Então, se a gente não tem uma subida significativa de RESPs para ter uma uniformização desses entendimentos, gente, olhar para os tribunais locais nunca fez tanto sentido. E talvez seja mais interessante o seu cliente cruzar a fronteira estadual e construir a holding dele no estado vizinho do que no estado em que ele está. Claro, precisamos saber como fazer esse domicílio fiscal de eleição, precisamos verificar antes se é cabível um domicílio fiscal de eleição para aquele caso, e em sendo cabível como fazer, para não gerar um abuso de forma, para não gerar um abuso de direito, para não gerar uma discussão transversa sobre isso. Como eu disse, você não quer colocar o seu cliente em rota de colisão com o fisco, né? Porque se ele estiver em rota de colisão com o fisco, ele está junto com você. Se foi você que colocou ele ali, ele vai pegar na sua mãozinha e, ó, tamo junto aqui. Você está comigo, né? Se o fisco me atropelar, atropela você também, doutor. Então, atenção para isso. Mas isso nunca foi tão importante você conhecer as possibilidades de planejamento, porque, como eu disse, ao longo do tempo há uma tendência a que a solução de questões, inclusive mais complexas, estejam ali na segunda instância, tá? Parem ali na segunda instância e aí os tribunais estaduais vão ganhar muita relevância em sede de verificação de posicionamentos. E aí, gente, por fim, é o que eu volto a dizer, né? E eu digo sempre, né? A gente quer trabalhar com isso a longo prazo e quer que o cliente tenha um resultado positivo a longo prazo. E para que isso se materialize, o procedimento tem que estar estabilizado. Não adianta a gente achar que está totalmente independente do judiciário e que a gente pode criar teses, que a gente pode criar, né, simplesmente da nossa mente criativa, né, soluções mirabolantes, achando que o judiciário aqui não encosta, porque é um procedimento extrajudicial. Lembre-se, nenhum planejamento está livre totalmente de discussão, de questionamento, tá? Então, o que a gente quer visar aqui não é a ausência de questionamento, é que se esse questionamento for feito, o planejamento está estabilizado. Dificilmente aquele questionamento terá êxito para derrubar aquela estrutura que foi montada, tá? E aí, gente, por fim, eu vou voltar aqui, porque eu falo muito, eu tava com saudade de gravar para o YouTube, aí eu acabo que eu falo demais. Ó, existe uma presunção de relevância de questões federais, tá? Tá lá no parágrafo 3º do artigo 105. E aí, para fechar esse entendimento que eu acabei de passar para vocês, quais são as situações de relevância de questão federal que são presumidas? Eu vou ler para vocês os incisos, são 6. Ó, ações penais, não é nosso caso. Improbidade administrativa, não é nosso caso. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, dá em torno de 600 mil reais, talvez seja o caso, talvez, tá? Ações que possam gerar inelegibilidade, hipótese em que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência dominante do STJ, tá? Talvez seja o nosso caso, mas veja que são dois casos bem esporádicos, né, digamos assim. E aí tem aqui outras hipóteses previstas em lei. Ou seja, traz uma certa taxatividade, porque até
no inciso 6 do parágrafo 3º lá do 105 da Constituição, quando ele quer ser genérico, ele remete a outro texto de lei, tá? E aí, gente, tem uma questão relacionada à vigência, tá? Por quê? Porque o artigo 3º da própria emenda traz assim, que a emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Mas voltando lá para o parágrafo 2º, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei. Então, leva a entender que essa emenda constitucional trouxe um dispositivo de eficácia limitada, ou seja, ora, ele só terá a totalidade de sua eficácia quando tivermos lei específica tratando de quais seriam os requisitos para trazer a relevância de questões infraconstitucionais. Porém, o artigo 3º diz, aqui, ó, ela entra em vigor na data de sua publicação. Então, já existem doutrinadores dizendo que há uma inconstitucionalidade, né, aí, porque o parágrafo 2º fala que depende de lei regulamentadora, né? Gente, a coisa já entrou sendo discutida, né? Veja bem. E lá no artigo 3º da própria emenda diz que entra em vigor na data da sua publicação, né? E aí, gente, ficou meio que essa discussão doutrinária. Olha, eu vou dizer o que eu acho, pelo que eu já acompanho de jurisprudências aí, de tendências jurisprudenciais em diversas áreas, né? Então, o que eu acredito que vai acabar acontecendo é dizer assim, olha, entre em vigor na data da publicação, mas sobrevindo uma lei, né, superveniente, tratando de outros requisitos, a partir da vigência desta lei, a gente vai ter aí uma alteração de requisitos e aí tentando trazer, olha, não é um dispositivo de eficácia limitada, é um dispositivo de eficácia contida, que é aquele que tem plena eficácia desde sua publicação, mas depende de lei posterior que trará então novos requisitos que poderá alterar a partir da vigência dessa lei infraconstitucional, quais seriam os requisitos aí dessa aqui, voltei, desta apresentação. Ok, gente, de requisitos. Então, veja que a gente tem aí um cenário para ser observado, mas atenção, gente, atenção cada vez mais aos posicionamentos locais dos tribunais, porque agora vai ficar cada vez mais difícil de o STJ se posicionar sobre determinados temas, tá? E aí, gente, surge a necessidade de entender e de saber fazer um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório, uma holding familiar, entendendo quando e como aplicar um domicílio fiscal de eleição, para de repente trazer trazer o planejamento do seu cliente para um estado que está mais favorável à peculiaridade daquele caso concreto. Ok, meus amigos? Então, estamos aqui abrindo, gente, teremos novidades aqui no canal, eu quero implementar aulas ao vivo, tá? Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, trazendo as aulas, então fiquem ligados aqui no canal, a gente vai ter novidades, ok, meus amigos? Um fortíssimo abraço, até o nosso próximo encontro, até mais.